Olá, amigos, tudo bem? Hoje, excepcionalmente, a gente vai fazer o evangelho esse horário, mas amanhã volta tudo à rotina, volta ao mesmo horário, às 9 horas da manhã, tá? Ocorreu um problema técnico da equipe, mas hoje a gente vai fazer a live essa hora, tá bom? Vamos aguardar aqui um pouquinho, as pessoas irem entrando, tá? Enquanto isso, vocês podem ir pegando um copo d'água para a água ser fluidificada, né? Enquanto a gente realiza o nosso evangelho, tá bom? Tá tudo bem com o áudio? Com a imagem? Tá tudo ok? Obrigada, Keila. Igor acabou de entrar também. Eu acabei de falar que quem quiser buscar um copo d'água, né, para a água ser fluidificada enquanto a gente faz o nosso evangelho, que fica à vontade enquanto uns 2 minutinhos aqui, enquanto as pessoas vão entrando, tá bom? Enquanto o Instagram vai chamando e vocês vão entrando. Oi, Ana. Flor de Lis. Olívia. Hoje, gente, a gente vai dar continuidade às preces pelos outros. E hoje nós vamos tratar do tema pelos inimigos do Espiritismo, que vai do item 50 ao 52, tá certo? Então eu vou começar a fazer a nossa leitura, mas antes disso eu vou pedir que nós fechemos os nossos olhos, entremos em contato com a espiritualidade, com Deus Pai, com nosso Mestre amado Jesus, com os amigos de luz, nossos mentores espirituais, nossos guias que realmente nos guiam pelo melhor caminho, que eles abençoem a leitura desse evangelho, que nós possamos compreender mais um pouco a respeito de como Jesus guiou como fossem as nossas ações, que a gente consiga mais uma vez vigiar e orar por nós primeiramente, porque o vigiar e orar é para nós, e que nós possamos viver a cada dia dando um passinho, seguindo na escada de evolução divina, e que assim seja. Vou começar aqui, tá bom? Pelos inimigos do Espiritismo. Bem-aventurados os que estão famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis quando os homens vos carregarem das maldições, e vos perseguirem e disserem falsamente toda espécie de mal contra vós, por causa de mim. Rejubilai-vos, então, porque uma grande recompensa vos estará reservada nos céus. Porque foi assim que perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não temais aqueles que matam o corpo, e que não podem matar a alma, mas temei antes aqueles que podem perder a alma e o corpo no inferno. São Mateus, capítulo 10, versículo 28. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Lançar a anátema sobre aqueles que não pensam como nós é reclamar essa liberdade para si e recusá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus.
a caridade e o amor ao próximo. Persegui-los pela sua crença é atentar contra o direito mais sagrado de todo homem, que todo homem tem de ter no que crê e que lhe convém, e adorar a Deus como o entende. Constrangê-lo a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que se prende mais à forma do que ao fundo, às aparências mais do que à convicção. A abjuração forçada jamais deu a fé. Ela não pode fazer senão hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade está segura de si mesma. Convence e não persegue, porque disso não tem necessidade. O Espiritismo é uma opinião, uma crença, fosse mesmo uma religião. Por que não teria a liberdade de se dizer espírita como se tem de dizer que é católico, judeu ou protestante, partidário desta ou daquela doutrina filosófica, deste ou daquele sistema político e econômico? Essa crença é falsa ou é verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, porque o erro não pode prevalecer contra a verdade. Quando a luz se faz nas inteligências, se é verdadeira, a perseguição não a torna falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa. Ela cresce com a grandeza e a importância da ideia. A animosidade e a cólera dos inimigos da ideia está em razão do medo que ela lhes inspira. Foi por essa razão que o cristianismo foi perseguido outrora, e o espiritismo é o hoje, com a diferença, todavia, de que o cristianismo foi pelos pagãos, ao passo que o espiritismo é pelos cristãos. O tempo das perseguições sangrentas passou, é verdade, mas se não se mata mais o corpo, tortura-se a alma. É atacada até os seus sentimentos mais íntimos. Em suas afeições mais caras, dividem-se as famílias, excita-se mãe contra filha, a mulher contra o marido, ataca-se mesmo o corpo em suas necessidades materiais, tirando-lhes o seu ganha-pão para tomá-lo pela fome. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos dão, porque eles provam que estáis na verdade. Não fora isso, vos deixariam tranquilos e não vos feririam. É uma prova para a vossa fé, porque será pela vossa coragem, pela vossa resignação, pela vossa perseverança, que Deus vos reconhecerá entre os seus fiéis servidores, dos quais faz hoje a enumeração para dar a cada um a parte que lhe toca, segundo as suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, sede, pois, orgulhosos em carregar a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo, que disse: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Não tema aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E ele disse também: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos fazem mal, e orai por aqueles que vos perseguem. Mostrais que sois seus verdadeiros discípulos, e que a vossa doutrina é boa em fazendo o que ele disse e que ele mesmo o fez. A perseguição não terá senão uma época. Esperarei, pois, pacientemente o levantar da aurora, porque já é a estrela da manhã que se mostra no horizonte. Agora eu vou fazer a leitura da prece, que é o finalzinho, é o item 52. Senhor, vós nos dissestes pela boca de Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição
pela justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. E ele mesmo nos mostrou o caminho, orando por seus algozes. A seu exemplo, meu Deus, imploramos a vossa misericórdia para aqueles que desconhecem os vossos divinos preceitos, os únicos que podem assegurar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo, nós vos dizemos, perdoai-lhes, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai a força de suportar com paciência e resignação como provas para a nossa fé e a nossa humildade, suas zombarias, suas injúrias, suas calúnias, suas perseguições. Desviai-nos de todos os pensamentos de represálias, porque a hora da vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Oi, gente, as pessoas que foram entrando aqui enquanto eu estava lendo. Então, o que é que esse item quis dizer pra gente, né? Que muitos são os inimigos do espiritismo, que, mais uma vez, a gente sabe que quanto mais desconhecimento se tem de determinada coisa, mais medo a gente tem daquilo, né? Mais ameaça a gente vê aquela tal coisa, a gente tem, né? A gente tem mais medo e tem mais desconfiança do que aquilo vai causar nas nossas vidas. Então, por isso, a gente tem essa abjuração, essa resistência a encontrar o que é o novo, a ceder realmente, a aceitar, né, o que aquilo de novo tem para nos oferecer. E isso é bem claro quando ele fala nessa passagem, né? Quando ele fala no início do prefácio que de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Lançar o anátema sobre aqueles que não pensam como nós é reclamar essa liberdade para si, e recusá-la aos outros é violar o primeiro mandamento de Jesus, que é a caridade e o amor ao próximo. Então, muitas vezes, quantos de nós, ao conversarmos com alguém da nossa família, com algum amigo, a gente se sente meio retraído porque as pessoas não entendem o que é o espiritismo, não entendem como é a prática da caridade, como é a prática do que é realizado no centro espírita. E muitas vezes isso gera um preconceito, que é um conceito antes dele conhecer, tomar realmente o conhecimento do que se trata o espiritismo, para que ele tenha aquela opinião que muitas vezes é tão cética, tão fechada, que coloca ele distante de nós. E ao passo que a pessoa quer que a gente enxergue o mundo como ela quer, né? Como ela acha que é a adequada. E isso é o que ele se refere aqui. E muito interessante também é que em uma passagem que já no finalzinho sobre esse item, quando a gente vai lá pro livro Vivendo o Evangelho, volume 2, que é do André Luiz, né, psicografado por Antônio Balduí Filho, ele fala, né, que os inimigos do espiritismo são muitos os inimigos, que eles estão no próprio meio espírita. São os perseguidores que, por motivos diversos, perturbam o movimento doutrinário. Os que são escravos do orgulho e afastam cooperadores eficientes. Os que sucumbem ao egoísmo e sacrificam o interesse comum. Os que se sujeitam à vaidade e atropelam o bom senso. Os que obedecem ao personalismo e contestam as bases doutrinárias.
os que mergulham na insensatez e são arautos de ideias estranhas, os que mostram intransigência e alimentam polêmicas estéreis, os que se envenenam de mágoa e semeiam a cisânia nas instituições, os que são dominados pela inveja e atacam companheiros idôneos, os que não têm escrúpulos e negociam o ideal espírita, os que não prezam a autocrítica e se deleitam na exibição ridícula. Esses adeptos também estão presentes no cotidiano doutrinário, frequentam a mídia e as tribunas, mas agem como adversários na codificação kardeciana e, embora se proclamem espíritas, são inimigos dentro do espiritismo. E aí ele fala, né, sobre não é somente quem está de fora, que muitas vezes a gente vai para o centro espírita, vai realizar um trabalho, ou vai para o próprio cotidiano no centro, né? E sempre tem uma pessoa aqui, outra pessoa ali, que quer uma vez ou outra, fala de uma maneira ríspida, que não respeita o outro, que às vezes não deixa a outra pessoa falar, que às vezes se mostra muito intransigente com relação ao trabalho. Ah, mas eu queria fazer dessa forma, assim não é, sendo que o trabalho é realizado de uma determinada forma, né? Tudo se tem um meio termo. Então é bom a gente, como ele fala aqui, que é importantíssimo a gente avaliar o que a gente está fazendo, né? Porque muitas vezes ele fala aqui que muitos eles têm que prezar pelas autocríticas e não se deleitarem pela exibição ridícula. Então, o vigiar e orar nesse momento é imprescindível, não só nesse momento, como na vida de todo o espírita, né? Porque a gente sabe que nossas ações, o que a gente vive, né, é resultado das nossas ações que foram feitas no passado, e que nós precisamos sempre estar em consonância com os preceitos de Cristo, com os aprendizados, com aquilo que a gente tem que aprender, porque nossa vida aqui na Terra fazendo aquela metáfora, né? É como se a gente estivesse numa escola, e quando a gente não progride, a gente não consegue as notas que a gente precisa para que a gente passe para a próxima fase, a gente vai continuar na mesma série. Então, é muito importante essa nossa reflexão a respeito disso, né? Que a gente... Várias coisas são importantes da gente ser tirada dessa prece. O primeiro é que muitas vezes a gente vai ter que acreditar mesmo, Boa tarde, Bárbara. Que muitas vezes a gente vai ter que ser certo naquilo que a gente acredita, e que muitas vezes a gente vai ter que ter paciência, que a gente vai ter que ter amor ao próximo, no sentido de aceitar que nem todo mundo enxerga a vida como nós, e que nem todo mundo tem o desenvolvimento, né, que não está na fase de desenvolvimento. Não que eu queira dizer aqui que quem é espírita é mais desenvolvido do que o das outras religiões, mas que a gente tem que aceitar o que cada um pode dar em determinado momento, né? É muito pertinente a gente falar que muitas vezes a gente se sente doído com determinadas opiniões, só que, como ele mesmo fala aqui, é a questão da liberdade, né? Cada um, se a gente tem a liberdade de pensar com uma determinada coisa, pensar e acreditar numa determinada crença, de fazer determinada ação, porque é aquilo que a gente acredita ser caridade, amor ao próximo,
A gente não pode querer que o outro faça da mesma forma que a gente faz, né? Então, esse é um dos pontos. O outro ponto é que a gente, enquanto trabalhador, a gente, enquanto frequentador de centro espírita, enquanto idealizadores, né, que gostamos, que aceitamos a doutrina espírita, nós também façamos o trabalho interno para que nós não recaiamos nessa anátema de dizer que só os que estão fora, os inimigos são só aqueles que estão fora, porque a gente tem que orar e vigiar as nossas próprias ações enquanto seres inseridos no cotidiano espírita, né? Vivendo e tentando viver de acordo com o Evangelho, né? Deixado por Jesus Cristo. Então, era essa a mensagem que eu vim aqui dizer hoje para vocês. Só lembrando que hoje o Evangelho aconteceu excepcionalmente esse horário, mas que amanhã retorna ao horário das 9 horas da manhã, tá certo? Então, vamos fazer aqui a nossa oração final. E aí, se vocês quiserem colocar o copo de água aqui pra gente fazer a nossa oração, pra gente fluidificar a nossa água. Vou colocar aqui. Senhor Deus, muito obrigada por mais um momento de Evangelho no Lar. Muito obrigada pela assistência dos mestres, da assistência de Jesus, do nosso Mestre amado. Muito obrigada pelas palavras lidas hoje, pela reflexão do nosso Evangelho. Que essas palavras adentrem em nossas mentes, em nossos corações, para que façamos a nossa reflexão interior, para que a gente se torne a cada dia, a cada segundo, um pouquinho melhor do que o que nós somos hoje, no momento atual. Que nós possamos realmente viver com base nos preceitos do vosso Evangelho, que nós possamos viver com mais alegria, com mais gratidão, sempre entendendo que nós somos diferentes e que o que nos une é o vosso amor. E que isso precisa estar presente sempre. E que assim seja. Desejo a todos uma boa noite, tá? E fiquem com Deus.